Todo o processo de desenvolvimento ele inicia numa descoberta, né? Hoje, na parte de desenvolvimento, o discovery. Então, independente da vertical de negócio, área de saúde, seguros, logística, e o que a IA vem nos apoiando, né? Primeiramente, encapsular esse conhecimento. Já fizemos várias vezes, já erramos demais, já tivemos experiências ali com diversos meios que nos possibilitam gerar o quê? Ferramentas que vão nos apoiar a errar mais rápidos, identificar e validar isso com o nosso cliente em uma estrutura agêntica. Muito além do hype, IA real, soluções reais e impacto imediato. Esse é o Genius Talks, o podcast da Esquadra. Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Genius Talks. No episódio anterior, a gente falou como a engenharia de software foi, de certa forma, reinventada com o advento da IA. Como ela impactou o papel do engenheiro de software, deixando de ser um papel em que vai produzir código, não somente, mas ele agora vai tutoriar a IA, guiá-la para que ela possa produzir numa escala, numa qualidade muito maior. Mas hoje eu queria trazer para um terreno diferente, que é uma coisa mais prática agora. A gente quer ouvir aqui dos nossos convidados como que tudo aquilo que a gente falou no episódio anterior se traduz numa realidade, num caso prático, para a gente entender como é que na realidade isso acontece nos bastidores ali, mostrando como a vantagem da IA mesmo se realiza. Bom, para isso, estamos aqui novamente com os nossos convidados que estivemos juntos no último episódio, né? Rafael, que é da área de produtos aplicado com a IA, e o Douglas, arquiteto de software e engenheiro, que o seu papel foi muito debatido, né, Douglas? Só que agora, gente, a gente precisa aqui compartilhar com os nossos ouvintes como é que isso se traduz. Não que ele queira todos os detalhes técnicos que acontecem, mas ele quer entender como a gente está produzindo com a IA uma vantagem para eles também, para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, né? Ou para pessoas que também estão produzindo software e querem entender como que a experiência do Grupo Esquadra pode também ser útil para todo mundo que está nessa aventura que é desenvolver soluções com a ajuda da IA, né? Então, a questão que eu trago aqui para a gente discutir é como é que tudo isso está impactando de forma prática tanto uma empresa que, como é o caso do grupo, que produz soluções, né, para os clientes, mas também como é que isso impacta os próprios clientes, né? Que tipo de reorganização a gente está pedindo do lado interno? Como é que o cliente interage agora com o parceiro dele que produz a sua transformação digital? Muda alguma coisa? Facilitou? Ele também precisa ser envolvido no que tange a IA, não é? E como é que esses agentes cooperando entre eles e humanos vão produzir mais valor, seja gerando economias, que eu imagino que é uma coisa que está se buscando nas empresas. Sempre é sabido que produzir soluções de software é uma atividade cara, né? Intelectualmente cara, tecnologias, né? Mas as narrativas que estão emergindo é de que é possível gerar economias e que essa economia pode ser também transferida para os nossos clientes de alguma forma. Ou seja, a gente quer entender agora do mundo mais prático, pensando naquele ciclo, né? Eu desafio vocês a pensar talvez em algum tipo de projeto que vocês já fizeram, do início, desde o discovery, né, até a entrega ali para o cliente em produção, dentro do nível técnico que possa ser palatável aqui para os nossos ouvintes, e de como é que a IA tá mudando esse jogo, para o bem ou para o mal. Eu imagino que mais para o bem, né? Então é isso, né? Não sei, querem pensar em alguma coisa, um caso, trocar alguma ideia? Vocês imaginam que vocês lidam com vários setores, né? Seguro, varejo, logística, Tudo, né, educação, né? De tudo um pouco e de tudo muito. E os fluxos, né, Alci, eles são repetitivos. Todo o processo de desenvolvimento, ele inicia numa descoberta, né? Hoje, na parte de desenvolvimento, o discovery. Então, independente da vertical de negócio, área de saúde, seguros, logística, banks, né, fintech, o que for, o processo de discovery ele vai existir, né, para todos esses processos de desenvolvimento. E o que a IA vem nos apoiando, né? Primeiramente, encapsular esse conhecimento. Já fizemos várias vezes, já erramos demais, já tivemos experiências ali com diversos meios que nos possibilitam gerar o quê? Ferramentas que vão nos apoiar
a errar mais rápidos, identificar e validar isso com o nosso cliente em uma estrutura agêntica. Né? A gente tem uma rede de agentes com conhecimentos específicos. Hoje tem falado muito das skills, né, Douglas? Mas já no ano passado, quando a gente ia desenvolver os nossos agentes com essas múltiplas atuações, esse workflow de comunicação, né, com IA, eles já tinham ali as suas skills específicas, cada agente já tem ali um propósito, uma proposta dentro desse todo. Então, no processo de discovery, não sei, vou trazer como, por exemplo, uma área de seguros. Né? Toda empresa de seguro ela tem um core ali, ela tem um sinistro, ela tem um cliente, ela tem os fundamentos de legislação, tudo isso que rege, reguladores, né? Que são iguais para todas elas, são comuns. Então a gente já tem uma base de conhecimento ali, que ela é conhecida, ela pode ser reusada, né, Douglas? Mas cada cliente tem a sua particularidade de operação. Essa é preservada, né? Isso é preservado, isso é completamente isolado, e onde a gente busca aí, né, e utiliza a nossa metodologia do design integral para conhecer o cliente. Então eu tenho a parte externa, como eu falei, do ambiente, né? A parte externa que interfere diretamente no ambiente interno dele, mas eu tenho todo o propósito interno dele, que ele é único. Então uma seguradora X, ela tem um propósito, uma forma de trabalhar que é dela, uma outra tem uma forma diferente, e a nossa ferramenta, o que a gente vem desenvolvendo com IA dentro da Esquadra, ela é aberta. Então, independente da vertical de negócio ou do cliente, a gente trata ele como único, tratando ele e desenvolvendo a particularidade para atender a solução e o valor dele, né, Douglas? Mas pegando a parte universal, porque eu fico pensando, né, se você está falando de você citou a seguradora, se a gente está falando de uma seguradora no planeta Terra, no Brasil, operado pelas leis brasileiras, no segmento, sei lá, vamos pensar de seguro de automóveis, elas vão ter muitas coisas parecidas, né? Cada um tem seu molho, tem seu segredo, mas há muitas coisas comuns. E esse comum eu entendo que a gente deveria tirar proveito para gerar reusos, né? Poderia ser seguro, varejo, né? Respeitando o que você falou, a privacidade de cada cliente, mas não dá para não tirar proveito daquilo que é próprio do segmento, né? Faz sentido pensar dessa forma? Faz total sentido. Eu acho que, primeiro, obrigado é um prazer para mim estar aqui com vocês de novo, né? Trocar Muito mais bom essa estar com ideia, vocês aí avançar mais novamente. nesse papo, nessa discussão. E assim, a gente está falando de um conceito, por exemplo, de modelos pré-treinados, né? Isso já existia quando você falava de algoritmos de machine learning, quando a gente estava falando de inteligência artificial. Que está aí há muito tempo, Que né? está aí há muito tempo, que já produz resultado há muito tempo, mas também pode ser aplicado em vários outros cenários, como os que a gente está falando aqui, de ter agentes, né, especializados, trabalhando com LLMs e também criando modelos pré-treinados para esses caras também, né? Porque como você falou, claro, toda seguradora tem o seu processo interno, tem aquele tchan que faz ela se diferenciar O molho, né? dos seus concorrentes, né? E nós tratamos com todo o sigilo e a questão de segurança que é necessária para manter o conhecimento do cliente dentro do ambiente do cliente, mas nós trazemos também já um conhecimento do mercado. Toda seguradora precisa atender aos pré-requisitos da SUSEP. Então, no dia 1, hoje, já se inicia um projeto de desenvolvimento com muito mais conhecimento do que havia antes, né? Por quê? Porque a gente cria esses modelos, né? Nós criamos modelos já, que é o que eu estou falando como pré-treinados, que já carregam um histórico do universo em que você está situado, por exemplo, de seguros. E esses modelos pré-treinados vão ser, então, alimentados com as dinâmicas do cliente, né? Para quê? Para construir um único modelo semântico, que é o que nós já conversamos, inclusive, no episódio passado, quando a gente falou de design integral. E aí pegando essas características que são mais universais, né? Preservando aquele conhecimento do cliente. E para aí, qual que é a decisão? Para onde que nós vamos? A gente está falando de um to be, ou seja, eu tenho um cenário em que eu quero caminhar e evoluir ele para um outro universo. Uma melhoria ou uma reformulação total. Ou eu estou falando de um as-is, por exemplo, quando você está num projeto de migração de legado, em que uma primeira etapa é
ter uma versão mais moderna Trocar de de tecnologia. algo para a partir daí evoluir, né? Então, esse modelo semântico é importante para a gente construir essa estrutura inicial e ele já vem a partir de um modelo pré-treinado. Então, a gente está falando do quê? Aceleração. Né? Ok, A gente aceleração. acelera muito. Uhum. E como o Rafael comentou antes, existia, às vezes nós observarmos também um discovery que ele era feito por um time, e aí às vezes esse discovery passava para uma outra etapa e mais pessoas eram agregadas àquele time e ia crescendo conforme essas etapas iam passando, mas agora a gente está numa situação em que você tem várias facetas desse discovery sendo conduzidas por diferentes papéis, então você tem diferentes pontos de vista para construir a base de conhecimento daquele discovery. Sendo capturado de vários lados, aí como se o Rafa fosse um coordenador dessa coisa toda, né? Então você tem uma base de conhecimento que está crescendo a partir da visão do analista de negócios, a partir da visão do desenvolvedor, a partir da visão do cliente, a partir da visão do gestor, criando um conhecimento único. E que já nasce com um modelo pré-treinado, então ele já nasce enriquecido, né? Eu acho que isso deixou mais dinâmico, colocou todo mundo na mesa, igual nós estamos aqui conversando, né? E criando, co-criando. E aí é o eu mais imagino o importante. seguinte, né? Isso acontecendo, a hora que você vai olhar para o problema do cliente, você consegue ter uma mira laser muito mais focada, porque você reuniu informações que antes estavam dispersas e que nem sempre é fácil de juntar isso quando a gente está falando só de pessoas, né? Às vezes tem um cara muito bom na área de varejo, seguro, que não estava num projeto naquele dia, não sei o quê, e perdeu aquele momento e você não capturou com ele. O que a gente está falando é que essa informação está sendo acumulada e ela vai suportar a hora que eu vou projetar a solução do cliente de forma muito mais assertiva. Ou seja, eu estou dizendo que não é só produtividade. Aí vocês vão me dizer que eu estou exagerando, né? Mas a gente está falando também que eu estou aumentando a acurácia, a qualidade do que eu estou entregando. É isso? E a participação também, né, Douglas? Porque o cliente ele é fundamental nesse processo aí de evolução. Toda a cadeia do discovery, a entrega, o monitoramento, ele é a parte fundamental para poder direcionar. E tudo isso fica encapsulado. Por exemplo, num processo de discovery, né, eu faço todo o levantamento da dor, eu mergulho, a gente emerge, a gente apaixona pelo problema do cliente antes de pensar em solução. Então eu sei onde que está mais frágil, eu consigo acelerar, né, esse processo de documentação e validar. Então eu vou falar assim, Alcebiades, de fato isso aqui é sua dor, isso aqui acontece, uma verdade, a gente consegue sempre manter ali a curva do rio para quando eu for pensar em solução na etapa de design, eu falo assim, essas dores que eu mapeei ali atrás, né, Douglas, isso está suprindo? O que eu estou desenvolvendo como solução, ele está alinhado à minha proposta de valor, ao que eu desejei lá no início e suprindo o que eu tenho de problema? E me permite o quê? Como eu sei todos os problemas que eu levantei, eu tenho toda a proposta de solução, eu uso esse mesmo conceito de mapeamento de problema para validar a hipótese que eu tenho ali de solução. Então isso me permite a não seguir aquele efeito dominó que a gente sempre conversa, né, Douglas? Eu não passo para a parte de construção, eu mitigo muito o risco de gerar um problema. Transferindo problemas para lá, né? E Rafa, nisso aí o cliente, ele está participando, ele está sendo envolvido em alimentar esse agente, ele é mais protagonista hoje do que era antes com o advento da IA? Ele é parte fundamental para a gente poder construir ali, como o Douglas trouxe, a parte de fine-tuning, né? Os agentes, né, como a gente tem uma solução, uma ferramenta que ela pode ser reusada independente do contexto, aquela ferramenta ela vai capturar ali a dor do cliente, o processo de validação dele, a extração de transcrições de reunião, vídeo, documentação que ele produziu interna, alimentando a rede de agentes que vai gerar ali a proposta de solução. E hoje já é fato, no nosso processo de discovery na Esquadra, a gente já acelerou mais de 80% do tempo, gerando documentações assertivas, não gerando documentação por gerar e totalmente alinhado à proposta de valor. Ou seja, o papel de vocês muda do que significativamente simplesmente capturar necessidades com o cliente, mas estudar aquele segmento, alimentar as IAs com aquela informação e juntar com essa última milha do cliente para produzir o contexto necessário, voltando para o nosso episódio anterior, o contexto necessário. Mas aí, Douglas, talvez uma coisa um pouco mais hard agora, que é como é que eu pego tudo isso, que são narrativas de negócio,
Mas eu tenho que seguir, eu tenho que ir pro design agora, aí começa a aparecer arquitetura e tal. E aí, cara, como é que você vai enlaçando os tais agentes, ou como você citou, os Turing Bots? Como é que é o seu trabalho, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da condução, do modus operandi, até para os nossos ouvintes entenderem como é que a IA mudou o dia a dia de vocês ali, chegando para trabalhar cedo na segunda e a coisa tendo que acontecer. Tanto a esquadra é 100% comprometida com hiperprodutividade, né? Então, Tá nos valores dela, tá nos nossos pilares, né? E é algo que o cliente precisa estar buscando também, né? O cliente também quer hiperprodutividade. Antes, você tinha projetos de migração que levavam décadas, né? O pessoal está há 10 anos fazendo a migração de um sistema legado em C++, ou então de um motor de regras ali, de apólices, né? Seguros e tal. Hoje, a gente não tem mais 10 anos para poder fazer uma migração. De fato, não temos. Né? E aí, onde que isso impacta, né? Quando a gente começa a construir essa etapa, esse build da solução, né? A gente começa a conceber, o modelo semântico, ele começa a nos orientar por onde que a análise tem que seguir o fluxo para chegar no objetivo. Então, você tem uma série de objetivos ali que precisam ser alcançados, é uma feature, é uma necessidade, é um valor, é um tempo. A própria arquitetura que você vai adotar e tal. Exato. E aí a gente começa a falar sobre alguns tópicos que eles não são features, eles são requisitos funcionais, como, por exemplo, observabilidade. Quando a gente fala de observabilidade, é o ato de, por exemplo, entender por que as decisões tomadas pelos agentes assim o foram. Perfeito. Porque a gente começa a afinar, né? Tipo, por que ele tomou esse caminho e não foi por aqui? Né? Porque você começa a corrigir a análise que ele estava seguindo e o desenvolvimento que o time está tomando a partir dessa análise. Né? Por que o agente utilizou uma ferramenta X ou Y? Por que ele obteve o resultado, o valor X ou Y? Entendi. Observabilidade é pré-requisito, ele não pode ser uma feature que você pode ou não ter. Ele tem que ser algo que está intrínseco ali. Ou seja, você tem um modelo semântico que nos diz, olha só, é assim que é a minha organização, é assim que os valores são dispostos, os papéis, e eles se relacionam e se comunicam. O que você está dizendo é o seguinte, se eu vou ter que confiar agora num parceiro meu que é uma IA, eu preciso saber como ele chegou naquela decisão, né? Exatamente. Observabilidade, explicabilidade, tem várias formas de falar sobre isso, pelo que eu já pude perceber. Por quê? Porque se eu entender que ele fez aquilo, e aquilo foi uma coisa certa, eu quero aproveitar essa decisão técnica para o futuro, não é isso? Exatamente, e aí você adicionou um ponto interessante. Enquanto que na observabilidade eu tô monitorando o que tá rolando, os caminhos e as decisões que estão sendo tomadas, a gente tem que entender quais que são os momentos em que o agente deve ser instruído em pensar em voz alta. Interessante. E, inclusive, envolver o humano na interação com ele. Olha, eu tô querendo fazer isso. Ele precisa fazer perguntas para você. Você não quer que ele saia fazendo tudo sozinho. Você quer que ele interaja com você nos momentos que é necessário, né? E a explanation, a explicação é, uma vez que a decisão foi tomada, por que eu tomei ela? E envolver o desenvolvedor, o técnico, ou quem quer que seja que está ali, olha, tomei essa decisão por isso, isso, isso. Isso é importante porque nós já tivemos projetos na área de seguro. É número, conta. Risco. Risco. Então... Governança, compliance, né? Você tem pessoas, analistas financeiros, pessoas de seguro, pessoas que têm uma bagagem matemática e uma bagagem de regras de negócio de seguro muito forte e que ele bate o olho no número e ele tem que... Por quê? Ele falou, isso aqui não tá legal, esse caminho. Então, você vai passar... Por isso que a IA tem que parar um pouquinho, conversar com a equipe de fora. Ou seja, não é essa coisa romântica que muitas vezes se pinta por aí de que você vai entregar para um agente autônomo e ele vai fazer a mágica de construir todo o código.
Ou seja, o papel ainda da cooperação entre o profissional pode até ser que em algum momento se chegue nesse lugar onde ele faça tudo, mas eu estou entendendo que ainda é prudente pensar que você está cooperando com ele. E o tal do human in the loop que você falou, ou seja, ele para e pergunta, olha, eu estou querendo tomar essa decisão. Douglas, você concorda, né? O agente falando com você. Você concorda com essa decisão? Aí você pode dizer, não, essa decisão não está boa. Refaça para mim. É mais ou menos assim? Isso, nós já tivemos um projeto, inclusive, que envolve indicadores, né? Sim. Então, você tem pessoas que estão trabalhando, coletando dados em diversas etapas diferentes dos processos de acompanhamento que eles possuem, e existe uma lista extensa de indicadores que cada um tem um significado, cada um tem um propósito, cada um tem um conjunto de regras que está em torno daquele indicador. E aí, quando esse profissional recebe o relatório, ali é cálculo computacional. Não tem margem para tentativa. Por quê? Porque aqueles números, aquele relatório pode determinar, por exemplo, a vida de alguém. Olha que impacto interessante, hein? Então, existem momentos, por isso que eu volto de novo a colocar. Quando a gente fala da parte técnica, a gente precisa ter muito uma consciência do que fazer e da melhor forma de fazer aquilo, para implantar os padrões corretos para fazer com que o agente interaja com você nos momentos que ele tem que interagir, que ele tire dúvidas. Isso não pode escapar, porque isso poderia causar um dano se ele não interage com você. Exatamente. E explicar, e inclusive isso entra na modelagem do raciocínio, a cognição. Então são muitas coisas que a gente está falando que parece muito como a gente pensa, né? Como é que você raciocina a respeito de algum tópico? Como é que é a sua linha, o seu processo mental para você chegar numa conclusão? É modelar isso de forma técnica para que o agente tenha essa capacidade. Olha que interessante, né? Eu fico pensando, às vezes é normal, a gente pode produzir um software que tem um erro, é uma coisa natural, né? Mas vamos imaginar que você está fazendo um software ali para o varejo e que ele acabou recomendando um tamanho de camisa inadequado. Beleza, uma coisa que não devia ter acontecido, mas dá para resolver. Outra coisa é um software, por exemplo, que suporta uma máquina numa mesa de cirurgia. Dependendo do erro, a gente está falando que ela pode tirar a vida da pessoa. Então, é muito importante, pelo que eu entendi, que a IA entenda o lugar dela. Isso, e antes, bugs em produção eram bugs, né? O que isso significa? Você ia ter um card, um time monitorando, reagir àquele bug, faz a correção, um ciclo de desenvolvimento. Processo de intervenção. E isso, um momento virava código, o código era aprovado. Existe um fluxo e um processo, Perfeito. né? Agora, nós estamos num cenário em que erros ainda podem acontecer, mas os erros podem virar massa para melhorar o conhecimento do próprio agente. Ou seja, eles podem, inclusive, aprender, né? Por isso que essa etapa com o Discovery, com o cliente é tão relevante, para você gerar essa massa de perguntas. Interessante. Quais são as perguntas que deveriam ser feitas? O conjunto delas, que pode ser uma ou duas, a gente está falando de uma verdadeira massa de teste cognitivo que tem que ser aplicado no agente, para que ele tenta responder e você corrija ele, achar se estiver errado, incoerências. encontrar incoerências e essas incoerências fazer o fine-tune do modelo. Ou seja, é o agente aprendendo com os próprios erros e não errando mais, diferente de um bug em que você encontrou o bug, tem que corrigir o bug. E esse bug encontrado ainda pode disparar outros bugs e ele pode voltar lá na frente por causa... Agora não, a gente tem uma capacidade de ter agentes que aprendem com seus erros e não os repetem. Interessante, hein? Olha só, então até agora na nossa conversa está ficando claro aqui, eu espero que tenha para os nossos ouvintes, de que eu estou falando de um caso prático, quando eu vou para o mundo real prático, eu estou falando que o Discovery vai me ajudar a explorar problemas com o suporte da IA, né? Estruturar contextos e organizar conhecimentos. Né? Organizar conhecimentos, é isso, né, Rafa? Sim, porque assim, trazendo assim, toda empresa, tudo tem uma parte de processos. Tudo justifica, né, uma entrada, um processo, uma saída, isso é comum a todo projeto que a gente vai pegar. Então, o que a gente precisa de entender ali? É essa ação híbrida
né, humano e IA, e colocar, antes de tudo, né, Douglas, que é o planejamento, igual você falou do risco que existe de dar autonomia para uma ferramenta de IA, para um modelo. Quanto autônomo ele vai ser, até onde ele vai ser autônomo, onde eu preciso de uma intervenção humana e o porquê. Porque eu consigo também trazer uma seleção que nem tudo vai para treinamento, né, Douglas? Tem que ter um filtro do que eu vou usar para treinar, como que eu vou treinar para poder isso aí depois ser de fato ali reusável e servir como conteúdo, né? Interessante. E aí quando a gente começou a falar, o que eu percebi, o design ele está dos dois lados, né? Tem um momento em que você está trazendo designs no nível do negócio e que eu vou traduzindo através do design integral, foi o que eu entendi, né? Para o mundo dos computadores, né? E aí eu estou entendendo que nesse ponto também, Douglas, eu estou falando da IA que ela está te ajudando a refinar hipóteses de solução, foi mais ou menos o que eu entendi, arquiteturas, pequenas provas de conceito, experimentos, e você pode escolher, né? Porque quando é só um ser humano fazendo, ele talvez fique inibido, puxa, eu teria que fazer 3 opções, mas eu não vou ter tempo para isso, eu vou arriscar numa delas que eu acho que é a mais interessante. Mas com IA, você pode talvez falar, gere 3 opções de código, deixa eu escolher. Faz sentido o que eu estou falando? Inclusive tem até padrões para isso. É? Confrontar a resposta. Olha só. Imagina só, a gente pode aplicar um modelo em que eu possa ter personas diferentes produzindo uma resposta à mesma pergunta e no final você compilar as visões de personas diferentes em uma resposta só. Por exemplo, você tem uma visão comercial, uma visão jurídica e uma visão técnica a respeito de um problema qualquer. De um problema. E no final a resposta é uma combinação de diferentes visões. Ou o contrário, não o contrário, mas ou também um produto foi elaborado, algo foi desenvolvido e você quer confrontar isso com regras que foram estabelecidas lá no Discovery, ou seja, o código que foi produzido, ele é confrontado com as regras por um outro agente que está ali só para tentar achar problema naquele código. Ou né? achar lacunas de regras que não foram mapeadas. Exatamente. E você pode, inclusive, ter o mesmo input de regras nos 2 agentes. Sim. O agente que vai desenvolver, tendo as regras ali como input, o agente que vai revisar também tendo as mesmas regras, mas com um viés de tentar encontrar um problema, né? Então, veja, são diferentes formas de você abordar diferentes problemas. Eu estou entendendo que, estou pensando agora do lado dos clientes, né? Dos nossos clientes, dos clientes de vocês. Muitas vezes o cliente se via restrito a seguir com a única solução que foi encontrada porque não dá mais tempo. Ele se arrisca, olha, a gente não vai ter tempo de experimentar alternativas, embora talvez ele quisesse. Talvez ele quisesse pensar em coisas, mas o tempo está... normalmente os projetos nossos são contra os relógios, né? Mas eu estou entendendo que, pelo que você falou com a IA, eu já posso mostrar, dar opções para o cliente, essa opção aqui resolve esse problema mais do que esse, e ele talvez escolher qual daquelas soluções. Isso é uma coisa que era um luxo, eu diria, num ambiente onde você não consegue produzir código com tanta velocidade. Mas o que você disse, Douglas, é que a IA nos permite agora criar opcionalidade para o cliente. Provas de conceito, soluções em que ele possa escolher um caminho que mais enderece o problema dele. Isso eu acho que me parece uma vantagem muito grande. E que não só alternativas, como também resultados, né? Então, tipo, olha, você tem diferentes resultados dependendo da abordagem que você aplicar e você pode... qual é que tem menos custo? Qual é a mais rápida? Governança, então. Qual é o meio termo? O que pode te atender hoje e que pode ser melhorado para um momento futuro, né? Então, assim, você tem a capacidade de ir por vários caminhos diferentes, né? Tudo em cima de uma mesma base de conhecimento. Porque a base de conhecimento ela continua lá, avançando quando necessário, porque ela está o tempo todo em mutação, ela é orgânica, né? Mas fornecendo parâmetros para diferentes alternativas de desenvolvimento e de entrega. Agora, olha só que interessante, né? Então, discover, design, opções,
alternativas para o cliente, etc. Uma vez que a gente conseguiu estabilizar um pouco isso, né, se é que é possível, eu posso falar aqui então agora no momento do build, né, aquela etapa ali, uma vez que essas coisas estejam resolvidas, dá para pensar numa escala, dá para pensar numa produção agora falar com os nossos agentes, olha, agora podem produzir em escala, porque é o lugar de muito problema no build, que é o momento em que você tem que produzir, e às vezes a gente está falando de desenvolvimento de software gigantes, com dezenas, centenas de features, né? Vocês já citaram. A área de logística, né? Que eu sei que é uma área que você atua, normalmente são softwares muito complexos, operações muito complexas. Estou falando software, né, de dezenas de telas, né? Então, a produtividade é importante nesse momento, né? Então, faz sentido dizer que a IA, uma vez que esses problemas, essas bases foram estabelecidas, ela pode produzir uma vantagem significativa de produtividade no build, no momento do build? Olha, nós temos casos dentro da esquadra em que nós conseguimos percorrer trilhas de código, né, em C++, não só em C++, mas Uma linguagem mais antiga, em várias por exemplo. linguagens diferentes, mas a gente tem um cenário, um caso que foi que está perto da gente, né, no tempo, em que você tinha tudo isso montado e você tinha um agente conseguindo navegar por essa árvore semântica, porque se a gente for pensar no código, o código também é uma estrutura de dado. Código certo? é dado também, isso é Código interessante. é dado. E código tem relacionamento, classe que chama classe, método que chama método, métodos que dependem de outros métodos e por aí vai. Se a gente for pensar, isso tudo já foi modelado no próprio modelo semântico. O mesmo modelo semântico que foi utilizado lá no Discovery, da coisa do negócio, foi utilizado no design e é utilizado no build. Então você tem uma consistência. a vantagem está para todos. A vantagem está para todos. As mesmas ações que foram executadas ali nas etapas anteriores, quando executadas no build, faz com que você tenha mais segurança, porque segurança com o LLM não é só você garantir que o usuário correto tem acesso a uma funcionalidade específica. É você garantir que decisões não vão ser tomadas de forma a destruir a plataforma que está ali sendo construída, né? Então, assim, no build, você tem um agente que sabe por onde navegar, sem ficar explorando a solução inteira para eleger depois quais são os arquivos que precisa entrar. Então, a questão da produtividade não está ligada só à capacidade de produzir mais ou menos código, mas de achar os caminhos mais econômicos. E que respondem à pergunta que está em questão. Que eu não posso perder de vista, que veio lá se antes, como você trouxe, se antes o risco, há anos atrás, era errar no momento da construção, hoje essa é a vantagem, a gente errar o máximo que a gente pode, descobrir todos esses caminhos que o Douglas está trazendo, experimentações, né, antes de iniciar o processo de construção. Isso muda a lógica de produtividade, porque quando a gente está falando do jeito tradicional, digamos que o cliente dá um apertozinho ali e fala, olha, eu preciso que você entregue isso antes. Ou você tem que botar mais gente trabalhando, mais hora extra, mais custos, ou achar caminhos mais econômicos que não são triviais. Isso, e também, olha só, todo mundo pode ir lá, abrir o ChatGPT, o Claude, pegar um código, colar lá e falar, coloque isso, converta isso para C#. Para B. Todo mundo pode fazer isso. Só que aí, se eu fizer, se você, Rafael, e qualquer outra pessoa fizer, cada um vai ter um output diferente. Cada um vai ter uma classe diferente. É generativo por conta disso, né? E ele sempre vai gerar esse código. Não vai ter... Ele não vai dizer para você, eu não sei. Não consigo, né? Então, assim, falta uma organização, uma estrutura e uma segurança de que aquele código gerado... Eu posso confiar nele, né? Pode confiar nele, aplica as regras de negócio que foram identificadas, segue o padrão do cliente, porque todo time de desenvolvimento nos clientes que nós atuamos tem a sua própria arquitetura, ou então quer discutir ela com a gente. Então, é você ter esses mecanismos de controle e de garantia de que o build está sendo executado como você espera que ele seja executado, com as regras que você espera que seja, e que esteja sendo validado de uma forma que te dá segurança. Sim,
sim. Né? A gente sempre está falando que isso é um problema de custo-benefício. Se eu quero um código melhor, com mais qualidade, ele vai custar mais, não tem jeito. Eu vou ter que fazer mais testes, mais provas. De certa forma, pelo que eu entendi que vocês colocaram, eu estou combatendo um pouco esse dilema do custo-benefício. É claro que a gente está ouvindo falar muito do custo dos tokens, eu acho que a gente pode, sei lá, pensar num episódio para a gente falar sobre economias, né? Porque às vezes fica parecendo que a gente trocou um custo pelo outro, né? Mas eu acho que para o momento, o que eu acho que é interessante colocar aqui é que o código produzido pela IA, se ele for devidamente curado, ele não está trazendo apenas a vantagem de eu ter produzido código mais rápido, mas de eu ter menos retrabalho, um código com mais acerto, Mais assertivo. porque eu dei contexto para ele. E isso também é produtividade. A gente não gera ruídos também, né? É. A gente consegue seguir É o sempre a conceito mesma de eficácia e comunicação. eficiência, né? O código eficaz, ele também é produtivo, porque eu vou ter que fazer ele uma vez ou Menos poucas interações. vezes. Menos interações representam aumento de produtividade, né? E não só apenas fazer código mais rápido, que esse é o conceito que a gente está acostumado por conta dos limites que nós tínhamos em nossas ferramentas. Isso também me parece uma coisa que mudou bastante, ou seja, passamos pelo discovery, passamos pelo design, passamos pelo build, mas tem aquele momento agora que eu tenho que empacotar essa coisa toda e levar para o cliente. É um lugar que a gente sempre ouve histórias relacionadas a problemas, que é o dia de colocar em produção. Dá frio na barriga. Há histórias aterrorizantes, né? Sobre o dia de demonstrar para o cliente que faltou alguma coisa para colocar e aí a aplicação não funcionou, embora tudo funcionou bem até aquele ponto, mas é frustrante o momento em que eu empacoto isso para colocar no ambiente do cliente e aquilo funcionar. A IA também está ajudando nesse lugar? Eu acho que, inclusive, nós estamos num momento muito importante em que foi superada aquela questão de vibe coding, né? Tipo, porque nesse momento... Houve uma febre do vibe code, né, galera? No momento de colocar isso em produção, era... Tipo, assustador, né? Existem vários momentos em que o vibe coding quebrava, mas no momento em de colocar para o cliente... O melhor lugar que ele quebrava era na hora de mostrar para o cliente. Ou seja, um crescimento desorganizado, tipo, sem ter o foco no valor que tem que ser entregue para o cliente, nas prerrogativas, né, em uma consistência de modelo, né? Então, quando a gente segue essa pipeline, igual você está colocando, né? Discover, build, design, build e agora colocar para produção. Exato. Quando você segue isso de forma estruturada, organizada, criando esse conhecimento de forma colaborativa, o impacto disso é que na hora de subir para a produção, ele já veio com vários problemas que já foram resolvidos durante todas essas dinâmicas. Sim. E por quê? Porque uma coisa é funcionar na sua máquina, outra coisa é funcionar num servidor com múltiplos usuários utilizando várias threads, executando aquele mesmo código, né? Uma coisa é funcionar na minha máquina, outra coisa é funcionar no ambiente do cliente. Então, essa consciência que a gente vai tomando, porque a construção do modelo é cooperativa, né, coordenada entre todos nós, vai fechando o modelo, vai cercando, para chegar lá no momento de subir para a produção e a gente saber que ele está aderente às regras, né, que o ambiente em que ele vai ser executado já fez parte da concepção do modelo e não vai ser só pensado lá no final. Sim. Olha só, pessoal, tô pensando aqui, lendo tudo que vocês estão falando, se essa coisa funcionar bem do jeito que a gente está imaginando, é claro, tem muita coisa no meio do caminho para ser resolvida, ela está gerando benefícios para vários atores aqui. Ela gera benefícios para o cara que está empreendendo e decidiu construir uma empresa para entregar a transformação digital para os clientes, como é o caso do grupo. Em tese, se tudo der certo, talvez ele obtenha mais margens. Isso é importante, né? Qual é o empresário que não quer isso? Mas o trabalhador também, eu estou entendendo que ele passa a ter um trabalho mais interessante, ele passa a gerenciar menos, um impacto, uma carga cognitiva menor, para ele poder trabalhar. A gente sabe como é que é a luta das áreas de desenvolvimento, né? O trabalho, as cargas de trabalho. Então, para o trabalhador também, me parece que tem um potencial grande de trazer benefícios.
mas também não podemos deixar de falar do cliente, né? Não queremos segurar ou represar as vantagens todas apenas dentro do nosso ambiente, mas eu estou entendendo que o cliente também, no final, ele vai receber um produto melhor, talvez num tempo menor e talvez com um preço mais competitivo. Sim. É possível pensar E daí assim, até a Rafa? importância do design integral, né? Todo momento a gente está vendo todo. A visão é holística, ela é aberta e ela nunca é engessada, né? Como o Douglas trouxe lá no início, a gente complementou. Sim. Quando eu falo de desenvolver um agente, seja para ir para a produtividade da esquadra ou para o cliente, né, Douglas? A gente já está pensando na solução da arquitetura corporativa inteira. Então, quando a empresa vai procurar um parceiro para desenvolvimento de soluções de IA, é importante que ele escolha alguém que vai ver o todo. Senão eu vou criar o quê? Shadows AI ali daqui a pouco, um custo elevadíssimo. Vou depois replicar um pra problema que já existe hoje, né? eu vou ter que reconstruir toda uma massa de agentes, porque eles não vão ser fluidos, eles não vão ter ali a comunicação contínua, não vão gerar entrega entre eles, né, Douglas? Isso vai ficar o quê? Mais caro. O que você está dizendo, Rafa, é que além de entregar solução para os clientes, eu estou entregando um contexto para eles junto, um conhecimento que ele pode levar junto, talvez uma parte dele, porque isso até dá o gancho com a última parte nossa aqui, que é, beleza, coloquei para funcionar, passou um ano, sei lá, meses, anos, está rodando e as coisas aconteceram durante aquele período, houve manutenção, houve erro. Eu consigo depois retroalimentar isso e tornar meu modelo melhor para que no futuro, ou para aquela própria aplicação, eu possa melhorar, ou quem sabe quando eu tiver um novo cliente que eu vou construir, eu também aprender dos erros que aconteceram e produzir algo melhor? Dá para falar que no final o ciclo do crescimento, da melhoria contínua também é beneficiado pela IA? Antes, você tinha sistemas legados, foram construídos por times lá na década de 80, década de 90, e esse pessoal Minha época. começou a se aposentar, né? E muitos desses sistemas não tinham a documentação SOIDO, né? Ou seja, pessoas que detinham o conhecimento de construção e de regras de negócio. Isso ia embora com a pessoa. Isso ia embora com a pessoa. É embora porque ela se aposentou, porque ela mudou de empresa, foi embora. Todo o conhecimento e a expertise dela foram juntos, ou seja, ficou um sistema para trás que ninguém sabe como operar, né? A gente nunca viu isso, né? E agora você tem uma base de conhecimento que está somando essas ações, essa evolução que o sistema foi tendo ali dentro. Então você pode ter novas pessoas entrando no time, interagindo com essa base de conhecimento e descobrindo, né? Você pode ter um conhecimento que agora pode ser replicável e que pode alimentar outras pessoas, coisa que antes ia embora, né? Se perdia aí, conhecimento tácito, né? Olha só, pessoal, parece uma promessa muito boa, né? São muitas coisas boas que podem vir. E eu fico pensando, se a gente conseguir aí 50% disso que a gente falou, será uma vantagem enorme, dados os problemas que a gente sabe que estão instalados aí, né? Tanto nas empresas que estão entregando soluções, nas empresas que estão consumindo. Mas eu acredito que a gente vai continuar evoluindo isso. Talvez a entrega de valor não seja tão potente ainda, mas há uma promessa nesse sentido de que a gente vai evoluir isso para ela ganhar o estado de excelência. Eu entendi que a gente ainda não chegou na excelência, embora pareça muito promissor, né? Ou seja, a IA, ela atua, é capaz de nos ajudar no ciclo inteiro. Foi isso que eu acho que é a essência do que ficou na nossa conversa aqui, levando vantagens para os empreendedores de tecnologia, para os trabalhadores que estão cooperando e para os clientes, né? Eu acho que todo mundo, né, mais competitividade, mais qualidade nos trabalhos, né? Ou seja, o diferencial não está mais apenas na automação, está em juntar tudo que a gente falou, né? Sim. Automação, contexto, tecnologia, pessoas e construir um fluxo contínuo que a gente quer. E olha que a gente nem está próximo de dizer que a IA está fechando um ciclo, a gente nem chegou na crista da onda ainda, né? Tá bem no início, né? Vocês estão vendo, eu imagino o futuro, né? Talvez a gente poderia ter um episódio para falar de futurismo, né? Possibilidades que ainda a IA pode colocar na mesa para gente. Pessoal, foi realmente muito bom, uma conversa mais profunda. Eu acho que a gente conseguiu também dar ideias para os clientes de que não estamos aqui buscando apenas vantagem para quem produz software, mas também para quem consome. A gente quer que a IA possa derivar benefícios para
para todos os envolvidos ali, né? A gente também quer agradecer muito aqui a atenção dos nossos ouvintes, que eu tenho certeza que eles estão conectando as mensagens e estão criando uma visão panorâmica, um quadro geral, né? Para quem vem nos acompanhando, né? O Genius Talks está disponível nos canais, né, que a gente já conhece, YouTube, Spotify e Apple Podcasts, e a gente também incentiva os nossos ouvintes a acompanharem o geniusai.com.br, geniusai.com.br, que ele está organizando todo esse conhecimento, está lá os links para você ter acesso, blogs, tem várias informações lá que poderá ajudar você a tomar decisões mais acertadas na sua estratégia de adoção de IA. E a vocês, eu agradeço demais por mais esse momento que a gente viu. Eu espero que a gente possa fazer novos episódios e falar de coisas que talvez surjam semana que vem, não é mesmo? Toda hora, né? Sempre tá surgindo algo novo, a gente agradece. Muito obrigado aí, Alce, Douglas. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes e até o próximo episódio.